Tem bastante gente que me acompanha nas redes sociais que olha a vida que eu levo hoje e fica às vezes me pergunta, num tom até meio tirando um sarro, se eu sou herdeiro, se eu ganhei algum dinheiro inesperado, ganhei algum prêmio na Mega Sena. E tem gente que ainda acha que eu tive, né, na verdade, muita coragem de largar um emprego de 15 mil reais por mês pra vir morar aqui na Bahia, trabalhar de onde eu quiser, ganhando muito menos, é claro, mas com tempo pra treinar, pra curtir uma praia, pra surfar, pra viver uma vida do jeito que eu quero viver. Hoje eu quero dividir com vocês nessa conversa uma verdade. Não tem uma fórmula mágica, não teve prêmio, mas teve um ponto de ruptura, que eu não aguentava mais, um momento que eu falei, velho, chega! Naquela época eu estava trabalhando no Banco Safra como economista de um banco de investimento, eu estava ganhando bem, não dá para falar que não, 15 mil reais por mês, somando aí o salário fixo do mês, o 13º e o bônus, que é típico nesse mercado, né? Então pegando esse salário anual e dividindo por 12, dava uns 15 mil por mês. E por mais que eu não tivesse nada feliz, às vezes eu me pegava pensando, vai, pra que mexer nisso, né? As coisas estão funcionando, entre aspas, pelo menos do ponto de vista financeiro. E olha que esse era meu salário lá em 2008. Se eu fosse converter para os preços de hoje, atualizando pela inflação do IPCA, isso ia ser equivalente, eu fiz as contas e até me surpreendi, a 23 mil por mês hoje em dia. Tem que confessar que não chega nem perto do que eu tô ganhando hoje. Só que a verdade é que eu tava péssimo, pirando emocionalmente. Teve um dia, inclusive, que eu nunca mais vou me esquecer, que um diretor lá do banco virou pra mim no meio da sala, no meio de uma reunião, ele falou, velho, o que você tá fazendo é só ler jornal pra mim, isso aí eu consigo fazer sozinho. Na hora, eu não falei nada, engoli seco, mas por dentro, velho, um negócio transbordou de raiva. Eu rachei emocionalmente e eu acho que foi importante isso aí, porque era como se eu caísse na real e começasse a me questionar ali na hora por que eu tava me submetendo a tanta humilhação e achando aquilo tudo que eu tava vivendo aceitável. O dinheiro que eu ganhava, que não dava pra reclamar, era suficiente pra eu aceitar tanta humilhação todo santo dia. Eu comecei a me perguntar se eu ia mesmo aceitar passar os próximos 30 anos da minha vida profissional ouvindo esse tipo de absurdo. Se você acredita que liberdade financeira é muito mais do que um bom salário, do que poder comprar coisa para impressionar os outros e também tem a ver com viver bem consigo mesmo, se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos dessa série. O mais doido, velho, é que eu já tava passando por todo esse tipo de coisa fazia muito tempo. E essa agonia que eu tava vivendo não era só profissional, era, cara, existencial também. Eu olhava pro meu lado, eu vi um monte de colega, de gente que trabalhava comigo, até alguns amigos mesmo, ganhando muito mais, alguns até 50 mil reais por mês, mas ninguém tinha vida praticamente nenhuma. Foi nessa época que eu comecei justamente a fazer terapia, né? Porque eu não tava legal, e aí eu fui procurar cuidar de mim, e foi minha primeira experiência real, me conhecer um pouquinho. Eu não queria admitir, mas a verdade é que eu tava muito infeliz com o que eu tava fazendo, e com medo. Medo de fracassar inclusive na carreira, de jogar fora uma carreira relativamente estável que estava progredindo, medo de desapontar todo mundo que me acompanhava, desapontar meus pais, minha mãe, medo de nunca mais poder conseguir ganhar tão bem quanto eu ganhava ali. Se você já pensou em largar tudo alguma vez na vida, deixa seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal e mostra que você tá com a gente nessa jornada. E aí eu acho que nesse processo terapêutico, a gota d'água veio quando eu percebi que no final das contas, como eu me percebia, minha identidade estava completamente presa. Minha carreira, ao meu cargo, ao meu salário. Eu meio que não estava mais me definindo como César, mas como economista da Faria Lima, economista do Banco Safra. Isso me travava de progredir, de me entender comigo mesmo, pelo medo de perder tudo aquilo, do que da paixão por viver tudo aquilo que eu tinha perdido fazia, cara, muito tempo. E aí eu decidi que ia sair. Eu não sabia exatamente como é que ia ser todo esse processo, mas eu já tinha um canal no YouTube, que é o Economic, uma vontade absurda de construir um negócio meu, de não ter que me submeter mais a um ambiente tão tóxico. É lógico que no começo não foi fácil. Antes eu ganhava 15 mil por mês no banco. No primeiro ano do Economic, a minha renda, né, o quanto que eu ganhava era muito volátil e muito menos do que isso. Só que para segurar as pontas, eu já tinha uma reserva de emergência equivalente a 9 meses de gastos, né? Uma reserva de emergência pessoal e mais um ano de reserva de emergência para bancar todos os custos e a equipe do canal. Eu fui construindo isso justamente com vistas a poder me desprender do banco. Eu sempre conto que eu fui construindo o Economic paralela à minha carreira no banco, justamente quando ele foi dando mais sinais de se sustentar financeiramente e eu fui construindo essa reserva de emergência, eu decidi sair de um e ficar só com o meu projeto pessoal. Só que depois disso, como pode acontecer com qualquer empresa, ele entrou num período de não ir tão bem assim. Era a época de Selic alta, como a gente está vivendo agora, as empresas estavam querendo economizar com publicidade e aí não começou mais a entrar dinheiro como antes no Economic. E assim, foi um período desafiador de eu aprender a lidar com a ansiedade que eu sempre tive em relação ao dinheiro, só que agora só vendo o dinheiro sair e não entrar, né? O que eu fiz foi começar a cortar gasto.
Eu vendi o carro que eu tinha, que era uma SUV, eu deixei de morar sozinho, fui morar com os amigos, parei de gastar com coisa que eu tinha, que no final das contas eu percebi que era só pra mostrar pros outros que eu tava vencendo na vida. Eu comecei a entender o que era ter uma vida minha de verdade, com sentido, com tempo. Me conta um negócio, pra você, qual foi o momento mais decisivo da sua vida até agora, que teve talvez uma virada de chave? Comenta aqui que eu quero ler sua história. Hoje eu reconheço que minha vida parece com o que muita gente chama de aposentadoria mais cedo, antes da hora, mas eu acho que tem hora que tem uma galera mais desatenta que não percebe que, pô, eu ainda trabalho e trabalho bastante. Faço roteiro, gravo vídeo, respondo e-mail, atendo o cliente, como se fosse uma empresa normal, um trabalho normal. A diferença é que tudo isso acontece e eu tenho esse enorme privilégio de fazer isso no meu ritmo. E se eu pudesse resumir o que eu aprendi com todo esse processo em 4 conselhos, seriam esses aqui. O primeiro, não tenha pressa. Eu devia ter dito isso pra mim há muito tempo atrás, porque os melhores resultados que eu tive na minha vida não vieram de uma hora pra outra, vieram com trabalho, com constância. Segunda coisa que eu demorei pra aprender e queria ter aprendido ainda na época do banco, não tenha medo de errar, ou mais ainda, de dizer que não sabe fazer alguma coisa. A vergonha acaba te atrasando muito mais do que o erro que talvez você cometa por ter vergonha de assumir que não sabe. Coragem de perguntar encurta o caminho do seu aprendizado. Eu já falava isso para os meus estagiários, coisa que eu não fazia, porque em algumas profissões a gente fica com vergonha de falar que não sabe e quebra a cara quando você podia simplesmente pedir ajuda de alguém mais experiente do que você. Terceira coisa, aprenda inglês. Parece totalmente desconectado, dica de coach, mas foi uma das coisas que mais abriram portas pra mim, não só porque abrem portas profissionais, é um negócio pra sua vida, velho. Você vai ter autonomia pra se virar por aí, conhecer outras culturas e, consequentemente, vai facilitar muito sua vida e sua carreira também. Inclusive, para quem me acompanha no Insta, eu voltei a estudar inglês online com uma professora maravilhosa. Quem me acompanha por lá já conhece a Eliana. E seguidor do Econoweek que mandar mensagem no Insta dela, não precisa nem falar comigo, já ganha R$50 de desconto. Eu tô deixando o link do Insta dela aqui embaixo na descrição. Quarto conselho, velho, você tem que seguir seus sonhos, mas com os pés no chão. Liberdade, velho, não é largar tudo de uma maneira inconsequente. Eu não larguei a carreira no banco porque eu me desesperei e quis seguir um sonho que não estava estruturado ainda. Velho, tem que fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, com planejamento, construir um plano que vai te permitir viver do jeito que você quer, com mais verdade, mas sem te deixar com uma mão na frente e outra atrás. Foi essa a minha virada de chave. No próximo vídeo dessa série eu vou mostrar o planejamento financeiro detalhado que me deu a segurança para tomar essa decisão. Inclusive, com valores de verdade. Exatamente as contas que eu fiz na época. Enquanto isso, se você quer entender quanto que você vai precisar ter para viver com liberdade financeira, você vai gostar desse vídeo aqui do lado. E se o seu foco é investir mesmo pouca grana, tem esse outro aqui que eu fiz várias simulações de verdade para ver quanto que ia render se você investisse R$200 por mês. Escolhe um deles e a gente continua a conversa.